Hoje, o Evolution não é só uma plataforma de acesso a títulos e conteúdos, mas ela também tem ferramentas que ajudam no processo de ensino e aprendizado dentro das instituições. O que eu vou mostrar agora para vocês é como é que é essa experiência de navegação pela plataforma e apresentar algumas das principais funcionalidades. A principal forma de acesso hoje dentro das instituições que assinam o Evolution é por reconhecimento de IP. Então, as instituições assinam, informam os IPs a serem cadastrados e, a partir desses IPs, quando vocês entrarem em www.evolution.com.br, vocês serão reconhecidos como parte daquela instituição assinante. Para cadastrar um login e senha para acesso personalizado da plataforma, é preciso fazer a primeira navegação dentro da rede da instituição, por um IP que é reconhecido. Então, aqui, por exemplo, eu estou dentro de um IP reconhecido, Elsevier, então eu tenho a opção de fazer o cadastro, né? Como um usuário personalizado, como eu também já expliquei, a experiência de uso da plataforma ela é bem mais completa, então você tem a possibilidade de usar uma série de recursos que o Evolution oferece, como notas, marcação de texto, leitura offline, além de ser possível acessar outros materiais complementares às obras disponibilizadas na plataforma. Então, falando sobre login e cadastro, vou voltar aqui à ação de login e cadastro, no ícone de pessoa, usuário de instituição. Se é o meu primeiro acesso, vou realizar o meu cadastro, informar alguns dados pessoais, criar uma senha, não esquecer de acessar, apertar a opção de acesso remoto e criar minha conta. Como eu já sou um usuário cadastrado, eu vou fazer o meu login e entrar na plataforma. Então, como foi mostrado, uma vez que eu estou logada, sou reconhecida como usuária do Elsevier. E como é que a gente encontra conteúdo na plataforma? Então, existem algumas formas de filtrar e buscar conteúdo no Evolution. A principal delas é pelo campo de busca, que é clicando nessa lupa aqui no canto superior direito da tela e fazendo a busca pelo título ou pelo autor que você quer buscar. Então, aqui eu coloquei Grey e já recebi algumas opções, algumas autossugestões de títulos que são do Grey's Anatomia, do Atlas de Anatomia, de autor George Gray. Ou eu posso entrar na ferramenta de busca avançada. E nessa busca avançada, eu consigo buscar por palavras-chave, por título, por autor, ISBN, posso filtrar também por categoria e por ano. E esse campo de busca avançada eu tenho acesso clicando nessa seta para baixo aqui no campo, ao lado do campo de busca, do lado direito do campo de busca. Há também a possibilidade de se buscar títulos na estante da instituição. E é o link disponível aqui à direita do vídeo. Como eu estou acessando de dentro da minha instituição, eu já fui direcionado para a estante da instituição. Então, eu só estou visualizando a estante da minha instituição. Mas se eu estiver na página inicial, clicando nesse link, eu sou direcionado para essa estante. Uma vez na estante, eu consigo fazer uma busca por área, que também é uma forma de filtrar os conteúdos. Então, eu tenho aqui áreas exatas, humanas e saúde. Então, vamos supor que eu queira procurar um livro dentro da área de saúde. O meu curso é o curso de medicina. E eu quero um livro de cardiologia. Então, eu vou fazer essa busca aqui e vou ter como resultado os títulos dentro dessa categoria. Ou então, eu sou um aluno do primeiro ano de medicina
e quero conteúdos de ciências básicas. Venho aqui na área de ciências básicas, estou estudando anatomia, tenho aqui todos os conteúdos de anatomia. E eu posso também, dentro dessa mesma área, ter acesso a todos os livros ou verificar os livros que eu acessei recentemente. Então, eu fiz uma consulta a um livro ontem, não estou me lembrando do título. Venho aqui nesse link acessados recentemente e consigo visualizar quais foram os últimos títulos que eu acessei na plataforma. E também eu posso, para facilitar a minha consulta, criar estantes personalizadas. Então, eu venho aqui nesse botão, no menu à esquerda, criar estante, crio uma estante de patologia, aperto em criar estante e recebo a confirmação que a minha estante foi criada com sucesso. Dou OK, vou continuar navegando no ambiente de estante, tá? Para adicionar um livro a um estante, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho um ícone ao lado de cada livro que me permite adicionar. Então, clicando aqui nesse ícone de mais, vai aparecer essa janela para mim. Eu vou buscar a estante onde eu quero adicionar o livro, seleciono, adiciono e vou receber a mensagem de que ele foi adicionado com sucesso. Além dessas estantes personalizadas, existe uma estante que ela é a de favoritos. Então, eu posso favoritar os livros nesse botão de estrelinha e automaticamente esses livros vão aparecer na minha estante de favoritos. Aqui eu tenho os meus favoritos. Então, assim, eu vou acessar, então eu vou entrar agora no acesso dentro de um título, como é que a gente entra na área de leitura, né? Vou acessar o título, eu vou pela minha estante, eu tenho uma estante aqui de fisiologia, vou entrar no título Bernie Levy, e aí quando eu clico nesse título, eu sou direcionado para essa página, que é a página que contém informações gerais sobre o título, descrição, detalhes do livro. E aqui vocês vão ver que a gente tem duas opções, de ler online ou ler offline. Na opção de ler online, você vai ser direcionado, vai abrir uma nova aba e você vai ser direcionado para o ambiente de leitura. Na opção offline, você vai ser direcionado para o aplicativo de leitura. Então, só fazendo uma parte aqui sobre o aplicativo, nós lançamos agora em fevereiro os novos aplicativos para leitura offline de celulares e tablets. Então, já tem versão iOS e a versão Android desses aplicativos disponíveis para download nas lojas, Play Store e na App Store. E nós estamos finalizando o lançamento do aplicativo para desktop, tá? Que também vai ter o mesmo fluxo de uso, um fluxo bem mais simplificado. Então, eu vou fazer hoje a demonstração de leitura online, mas as ferramentas de leitura disponíveis nesse leitor online são as ferramentas disponíveis no leitor offline. Então, tudo que eu fizer de marcação de página, destaque, também está disponível no leitor offline. Então, clicando aqui na opção de leitura online, como eu mencionei, eu estou sendo direcionada para uma outra aba, abrindo o título. Como eu já tinha feito uma consulta a esse título anteriormente, eu fui direcionada para a última página em que eu parei na leitura desse título. Se fosse a primeira vez que eu estivesse acessando o título, eu ia ser direcionada para a capa do livro. Então, a primeira vez que a gente acessa o título, como eu estou usando o meu login pessoal, ele reconhece onde eu parei a leitura, mas se fosse a primeira vez, eu ia direto para a capa.
Então, aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que existe o sumário. Então, aqui é possível navegar pela obra, pelo livro, a partir do sumário. Então, aqui a capa, folha de rosto, conseguimos navegar pelas seções, dentro das seções os capítulos e dentro dos capítulos os itens. Então, eu vou entrar no item de fisiologia celular. Se vocês quiserem tirar o sumário, não visualizar o sumário aqui do lado, pode tirar ele aqui, fechar no botãozinho de X. Se vocês quiserem retomar a visualização do sumário, vocês clicam nesse ícone no canto esquerdo, superior esquerdo da tela, ele vai retornar. Se você quiser fixar o sumário na posição, vocês vão apertar nessa setinha aqui e ele vai ficar fixado no ambiente de leitura, tá? Então, eu vou navegar aqui e mostrar algumas das ferramentas de leitura para vocês. Se eu selecionar um texto, vão aparecer essas opções: destaque, anotação, copiar ou compartilhar texto. No destaque, eu tenho as opções de cores que eu quero utilizar. Eu posso até criar um critério para o uso de cada uma das cores. Então, aqui eu fiz uma marcação. Eu posso, nesse mesmo momento, fazer já uma anotação nessa marcação. Salvar, que está salvando automaticamente aqui. E se eu quiser depois, posso até apagar. Se eu não quiser mais fazer essa anotação, tiver me arrependido, eu vou lá e apago a anotação. Fazendo isso novamente, a gente vai ver aqui, se eu não quisesse fazer um destaque, quisesse fazer só uma anotação, já poderia ir diretamente para a opção de anotação. Se eu quiser copiar um trecho, a gente tem um limite de caracteres de trechos que podem ser copiados, respeitando as leis de direitos autorais, né? A questão de copyright. E também é possível, através desse mesmo menu, compartilhar um texto. Os textos, a gente consegue compartilhar pequenos trechos por e-mail, ou é possível compartilhar com essas redes sociais mencionadas aqui, que você está fazendo a leitura do capítulo 1 do livro do Bernie Levy, do item 1, Princípios da Função da Célula. Então, vou cancelar aqui. Se a gente for para esse botão aqui em cima, a gente vai ver que vai aparecer a descrição recursos extras. Os recursos extras estão disponíveis para alguns títulos da plataforma e são os mais variados. Então, a gente tem vídeos, bancos de imagens, perguntas e respostas. Em alguns casos, tem tem alguns outros tipos de material que sejam relevantes para algumas disciplinas específicas. Então, aqui, no caso do Bernie Levy, a gente tem um banco de imagens e a gente tem alguns vídeos. Se a gente clicar aqui num vídeo, a gente continua no ambiente de leitura, mas a gente é direcionado para o vídeo. Fechando aqui, voltei para o ambiente que eu estava. Fechando aqui novamente, a gente sai desse menu e volta para a leitura do texto. Nessa parte aqui, a gente tem os ajustes, né? Os ajustes, eles permitem que a gente amplie a fonte. Então, não estou conseguindo visualizar muito bem esse texto, posso ampliar. Vocês vão ver que ele vai ampliando e se adequando ao tamanho da tela, né? Aqui eu consigo mudar o padrão da fonte. Então, a gente tem aqui uma fonte padrão, uma fonte com serifa e uma fonte sem serifa.
Eu consigo personalizar as margens, se eu quero ela ampliada, média ou um pouco mais estreita. Eu consigo mudar o alinhamento para centralizado, default ou justificado. E eu consigo também mudar o tema de fundo. Se eu prefiro, por exemplo, o sépia no fundo, a minha leitura é mais confortável dessa forma. Consigo colocar um fundo de leitura noturna. E consigo mudar o rolamento da navegação, se eu quero que ele seja vertical ou horizontal. Para sair, clico aqui no X. Nesse terceiro ícone aqui no canto direito, é o ícone que eu coloco a visualização em tela cheia. Então, quero ler em tela cheia, venho aqui e vou ter a visualização em tela cheia. Não quero mais visualizar em tela cheia, posso apertar a tecla ESC do teclado ou voltar aqui no ícone e sair do módulo tela cheia. Eu vou agora falar um pouco das funcionalidades que existem relacionadas às figuras. Antes de terminar esse menu, então, quando eu clico numa figura, eu sou direcionada para esse módulo de visualização da figura. Dentro desse módulo, eu posso ampliar a visualização da figura nesse ícone de lupa, aqui no canto superior esquerdo. Posso reduzir. Posso navegar pelas figuras do capítulo através dessas setinhas aqui no canto superior direito. Ou posso até visualizar as figuras do capítulo numa barra de rolamento na parte inferior da tela de visualização da figura. Clicando nesses 3 pontinhos aqui no canto inferior direito da tela. Também nesse espaço de visualização das figuras, nessa tela, eu consigo fazer download das imagens para utilizar numa sala de aula, para utilizar em algum exercício, ou incluir essas imagens numa apresentação de PowerPoint, que é a nossa ferramenta de criação de apresentação de PowerPoints através das imagens disponibilizadas na plataforma Evolution. Então, eu vou clicar aqui nesse ícone para vocês verem como é que funciona essa ferramenta. Eu posso, dentro dessa tela, dessa ferramenta, adicionar essa imagem a uma apresentação que já existe. Então, aqui eu tenho uma apresentação de fisiologia. Dentro dessa ferramenta, eu posso pedir para visualizar essa apresentação, essa imagem dentro da apresentação. Eu posso pedir para excluir essa apresentação e eu posso também criar uma nova apresentação, que é o que eu vou fazer agora. Aperto aqui no botão criar, criei a apresentação. Então, eu vou selecionar essa apresentação, que é a apresentação na qual eu quero adicionar essa que selecionei. Aqui eu recebo uma mensagem informando que a imagem foi adicionada com sucesso. Se depois disso, nesse mesmo ambiente, nessa mesma tela, eu quiser já visualizar essa imagem na apresentação, eu clico nesse ícone de olho e vou abrir a tela de visualização. Nessa tela de visualização, eu vou ter aqui o nome da apresentação, as imagens que estão nessa apresentação, na ordem em que elas aparecem na apresentação. Aqui eu posso mudar a ordem, posso visualizar como a imagem vai aparecer na apresentação, posso excluir essa imagem da apresentação. Eu posso ter aqui também a visualização dessas imagens em formato de grade ou em formato de lista, que é como a gente estava visualizando.
E aqui eu posso salvar qualquer alteração, então, supondo que eu mudei a ordem das imagens. Eu posso salvar essa mudança que eu fiz, então eu aperto aqui no botão de salvar, ou eu já posso exportar a minha apresentação. Quando eu peço para exportar, apertando nesse botão aqui, no canto inferior esquerdo, eu vou ver que começa o download de um arquivo em PowerPoint. E esse vai ser o resultado final dessa ferramenta de apresentação. Abrindo esse arquivo, vão estar as imagens e as referências bibliográficas do livro de onde essas imagens foram retiradas. Eu posso ter numa mesma apresentação imagem de diversos livros diferentes, tá? Nada me impede. Ou eu posso vir aqui também, nessa mesma ferramenta, apagar a apresentação. Vou salvar minhas alterações e vou sair dessa tela. Vou sair também da tela da imagem. Foi por isso que eu deixei esses 3 pontinhos para agora, porque aqui também existe a opção de vocês visualizarem as apresentações. Então, clicando nesse ícone da extrema direita do canto superior da tela, vocês vão ver algumas opções a mais, que são de buscar dentro do conteúdo. Então, clicando aqui nessa opção de buscar, vocês vão buscar palavras, termos dentro do conteúdo do livro e que os resultados podem ser ordenados por relevância ou por capítulo. A outra opção que tem aqui é visualizar quais são os livros, os outros títulos relacionados a esse livro. Então, provavelmente por tema, por autor. A terceira opção que existe aqui é a de compartilhamento, que é aquela mesma opção que existia quando você destaca um texto, só que aqui já é o compartilhamento da informação de que você está lendo através da Biblioteca Digital Evolution, capítulo 1 do livro Berne Levy. E aqui também é possível ter acesso àquela ferramenta de criação de apresentações, em que você pode criar também uma apresentação por aqui, visualizar suas apresentações, exportar para o formato PPT ou apagar. Uma outra possibilidade que existe também nesse ambiente de leitura é a marcação de páginas. Então, eu quero saber que essa página, essa posição, foi uma posição em que eu encontrei informação muito relevante para mim. Vou clicar nesse ícone, pronto, ficou vermelho, a página está marcada. Ainda nesse menu em que a gente visualiza o sumário, é possível também visualizar, nas outras abas, as anotações que eu fiz dentro do livro. Aqui eu posso dizer se essas anotações vão estar no modo privado, compartilhado ou público. O que significa isso? Privado é quando só eu posso ver essa anotação. Compartilhado é quando as pessoas que me seguem, eu vou falar disso também quando a gente voltar para a plataforma, né? Sair do modo de leitura, eu vou falar um pouco sobre onde é que fica esse gerenciamento de compartilhamento de informações, ou se ele é público, ou seja, se todo mundo pode ver essa anotação. Eu também consigo ver os marcadores que eu incluí, então se eu marquei alguma posição, alguma página nesse livro, ela vai aparecer aqui para mim. Vou marcar aqui só para vocês verem. E se eu clicar aqui, eu vou diretamente para essa marcação, né, para esse local que eu indiquei, para essa posição. E eu consigo ver os meus destaques. Então, os textos que eu destaquei vão aparecer aqui também marcados para mim. Todas essas anotações, marcadores e destaques têm a opção de você deixar como privado, tornar compartilhado ou tornar público. Saindo do ambiente de leitura,
voltando para a plataforma, então, vocês lembram que eu acabei de mostrar para vocês essa questão das anotações, marcações e destaques também ficam armazenadas nesse ambiente aqui, que é o meu caderno digital, que é esse link do lado da estante de livros. Para o usuário que não é administrador, esse vai ser o primeiro link desse menu aqui à direita, tá? Então, aqui, como eu falei, a gente consegue ver os livros em que eu fiz alguma marcação, algum destaque, alguma anotação, e que anotações foram essas. Também posso exportar isso para um arquivo de texto. Ainda aqui na página, na plataforma, você consegue gerenciar o seu perfil. Então, se eu clico aqui nessa setinha do lado do meu nome de usuário, aqui no canto direito, superior direito da tela, eu tenho a opção de perfil, clicando nela, eu sou direcionada para essa área. O que eu consigo fazer nessa área? Então, eu consigo gerenciar as minhas informações pessoais, consigo alterar a minha senha de acesso, consigo incluir mais algumas informações pessoais, como endereço, consigo gerenciar o meu acesso remoto, com um porém. O acesso remoto ele só consegue ser habilitado ou desabilitado pelo usuário comum dentro da rede da instituição. Essa opção, ela só vai estar disponível dentro da rede da instituição, tá? E só lembrando que a cada 6 meses o acesso remoto ele precisa ser renovado. Aqui eu tenho como gerenciar a minha privacidade. Então, assim, como eu mencionei a questão das marcações, das anotações, como elas podem ser compartilhadas, elas são compartilhadas com pessoas que me seguem. Aqui eu digo se eu quero que os outros usuários me sigam, os outros usuários da instituição tenham acesso às minhas marcações. E nessa última opção aqui desse menu ao lado esquerdo da tela, que é o compartilhando, eu vou conseguir gerenciar quem eu sigo dentro da instituição, quais usuários eu sigo e quais usuários são os meus seguidores. Eu posso, inclusive, recusar algum usuário que tenha pedido para me seguir dentro da plataforma. E aí, para finalizar essa navegação, é importante também vocês saberem que existem algumas informações importantes na página inicial, no rodapé, que é as nossas informações sobre a central de telefone e o nosso e-mail de suporte, perguntas frequentes, onde vocês podem encontrar algumas respostas para as dúvidas mais simples de vocês, e também onde vocês vão poder encontrar os vídeos que a gente está gravando hoje, né? Vocês vão encontrar mais informações sobre acessibilidade, de que forma o Evolution é acessível a pessoas com necessidades especiais e também material promocional, que é o que está também naquela área de Resource Center.